coberturas de seguro de vida. O que são, para que servem? Eu sempre gosto de colocar que existem duas modalidades de seguro. Seguro de vida, então quando eu falo vida, eu utilizando em vida. E seguro de morte. Na minha morte, os meus beneficiários vão receber. Por que eu gosto de separar? Porque em cada uma dessas duas opções, a gente vai ter ali adicionais, vamos dizer dessa forma, que a gente consegue analisar e ver se faz sentido para cada cliente. Então, quando eu estou falando de seguro de morte, existe morte normal, natural, que a gente chama de qualquer coisa, e existe a morte apenas acidental. Então, sempre quando a gente vai contratar para um cliente, e é um cliente que já tem uma idade mais avançada, o seguro de morte normal, natural para ele vai ficar muito mais caro, porque estatisticamente ele tem uma possibilidade maior de ter ali algo em relação à doença e falecer. Então, a gente acaba indo na linha do seguro acidental para essa pessoa, que é a estatística que funciona para todo mundo. É um seguro meio padronizado em relação a custo. Quando a pessoa ela já tem ali abaixo de 65, 70 anos, já dá para a gente olhar o seguro de todas as causas que a gente chama, que é morte natural e morte acidental. Então isso, quem que vai receber esse valor? A minha família, os meus beneficiários, quando eu tiver ali o falecimento. Quando eu estou falando de seguro de vida, propriamente dito, aí a gente tem uma infinidade de opções. Vão existir os seguros de doenças, e eu considero uma cobertura muito importante. Então aqui a gente tem, dependendo de seguradora, vai ali de 5 a 23 doenças que são cobertas. Caso você tenha essa cobertura e seja diagnosticado com algumas dessas doenças, você vai receber um valor da seguradora na sua conta. O que você vai fazer com esse valor, pouco importa para a seguradora, é para ali manutenção de padrão de vida. Algumas doenças que podem estar cobertas aqui: câncer, AVC, doenças cardíacas, cegueira, surdez, Parkinson, Alzheimer, são algumas das doenças que estão envoltas dentro dessa cobertura. Além disso, outra cobertura que eu sempre falo que normalmente é essencial para quem ainda está em fase de trabalho, de construção de patrimônio, são as coberturas de invalidez, seja ela parcial ou total. E aqui a gente também pode ter cobertura por invalidez decorrente de acidente e cobertura de invalidez decorrente de doença. Dois exemplos simples. O que é uma invalidez por acidente? Coisas que acontecem de fora para dentro. Me acidentei em um acidente de carro e fiquei tetraplégico. Tive um acidente com uma máquina e perdi um membro, tá? Isso é uma invalidez por acidente, algo de fora que me atinge. Uma invalidez em decorrência de acidente, um exemplo, um AVC. Perdi um movimento de um lado do meu corpo, isso é uma invalidez por doença. Então, essas coberturas, elas são muito importantes porque se eu tô naquela fase que eu ainda tô gerando o meu capital para eu chegar aqui na minha aposentadoria e aí sim ter a minha renda passiva, eu posso parar no meio do caminho. Se eu paro no meio do caminho, como que eu vou voltar a me manter, tá? Então, esse valor de cobertura, ele serve para isso. E aí, dentro disso também, a gente tem a cobertura parcial e a cobertura total. E aí, normalmente, a forma mais simples que eu tenho para explicar isso, que é uma invalidez parcial, perdi o movimento de um braço. Eu ainda tenho outro, tá? Então, é parcial. Perdi o movimento dos dois braços. É uma invalidez que a gente considera total. E aqui tem análise de cliente para cliente. Se um cirurgião perde esse movimento, isso é uma invalidez total para ele. Se eu, Camila, perco esse movimento, para mim não seria nenhuma invalidez. Se um jogador de futebol perde o movimento de um pé, para ele é uma invalidez total. Para alguma outra pessoa poderia ser uma invalidez parcial. Então, tem sempre essas distinções e isso é muito importante para o cliente entender que ele está contratando uma cobertura que é personalizada para ele. Não é uma cobertura padrão que todo mundo vai se encaixar dentro daquela regra específica. Depois disso, temos as diárias, diária de internação e diária de incapacidade. Então, se eu sou autônomo, sou um dentista, por exemplo, eu preciso trabalhar para receber a consulta. Por algum motivo, peguei uma doença e fiquei 10 dias no hospital, eu não trabalho. Se eu não trabalho, logo, eu não recebo. Então, a diária de internação, ela funciona para isso. A cada dia que eu fico internado no hospital, eu recebo um valor da seguradora. E a diária de incapacidade de trabalho vamos pegar o mesmo exemplo, um dentista. Caiu, quebrou o braço. Ele não ficou internado no hospital, mas ele não consegue trabalhar. Então, essa diária de incapacidade de trabalho paga para ele também um valor ali a cada dia que ele fique ausente do serviço. Então, essas são as principais coberturas que a gente utiliza quando a gente está falando de coberturas em vida. Como a gente identifica a necessidade e como que a gente
faz o cálculo do valor que cada cliente precisa. Por isso que a equipe de vida aqui da Cordier, ela é uma equipe que já tem algum tempo de experiência e atua individualmente com cada cliente. Então é feito uma primeira reunião, coleta de todas as informações necessárias. E aqui essas coletas não é só em termos de patrimônio, é em termos de custo de vida, qual que é a renda desse cliente. Tem dependentes? Os dependentes ainda estão em fase de estudo. Quanto que gasta em escola para cada um? A gente olha esse cliente como um todo para eu começar a fazer estudos e cálculos para em uma segunda reunião eu chegar para ele e falar: olha, de todas essas coberturas de seguro que existem aqui, você faz sentido ter essa e essa. E aí a gente consegue explicar para ele o porquê que aquela cobertura faz sentido e como que ela vai se aplicar no dia a dia dele. E além disso, colocar para ele qual que é o valor que ele precisa. É muito comum a gente pegar cliente com um valor muito acima do que precisa ou às vezes um cliente com um valor muito abaixo, porque existe um padrão, você vai lá, assina um papel, faz lá 1 milhão de cobertura nisso, 1 milhão naquilo, só que você não sabe se você precisa de 1 milhão. Pode ser que você precise de 100 e você está pagando uma cobertura ali a mais do que a sua necessidade, ou você precisa de 10 milhões, você só tem um. Então, essa identificação ela é muito importante. Então, na segunda reunião, a gente apresenta esse diagnóstico, o que você precisa, como você precisa, em que valor você precisa. E aí a gente vê internamente quais são as seguradoras que mais se assemelham ao perfil e à necessidade desse cliente. E aí a gente faz essa apresentação para que o cliente entenda. E aí a gente volta normalmente no terceiro bate-papo para afunilar tudo isso daqui. Tem cliente que fala: Camila, ótimo, mas eu não consigo ter capital suficiente para pagar isso agora. Vamos reduzir um pouco, porque eu entendo a necessidade, prefiro fazer metade do que não ter nada, e daqui 6 meses a gente volta a falar sobre o assunto. Tem cliente que já fala: Camila, eu quero, como eu estou congelando o meu risco, né, eu estou travando a minha idade e minha saúde hoje, eu vou ter uma projeção de ganho de capital nos próximos 5 anos, eu já quero fazer uma pólice maior, por quê? Eu vou pagar mais barato se eu fizer hoje do que se eu deixar para fazer daqui 5 anos, tá? Então isso vai muito de cliente para cliente e o acompanhamento disso é muito importante. Então o que a gente sempre faz? Durante toda a renovação, seja de 1 ou seja de 2 anos, a gente entra em contato com esse cliente para entender o que mudou na vida dele. Teve mais um filho? Separou? Mudou de emprego? Era CLT? Virou PJ? Era PJ? Virou CLT? Tem algum outro risco a mais aqui? Para a gente rever toda essa apólice e ver se faz sentido algum complemento ou se às vezes faz sentido uma diminuição. Porque aquelas coberturas que eu expliquei de utilização em vida, a ideia delas é de ano após ano a necessidade que eu tenho diminuir, porque o patrimônio que eu tenho está subindo. Então a minha renda passiva ela já está começando a ser maior, a necessidade do seguro ela vai caindo. O seguro vida. Em contraparte, se eu aumento o meu patrimônio, teoricamente o meu custo de sucessão aumenta, e aí o meu seguro de morte, ele também tem que acompanhar. Então, esse é um acompanhamento que a gente faz muito de perto com todos os nossos clientes, e eu falo que é um ciclo. De tempos em tempos a gente vai se ver para conseguir revisitar tudo e alinhar tudo. E aqui tem algo que a gente não mencionou, que são os fatores externos, jurídicos e tributários, que fazem também com que a gente tenha que ter essa revisão. Por quê? Até 6 meses atrás eu não considerava um produto ali que o cliente tinha por custo sucessório dele. Hoje eu já tenho que considerar. Então é uma análise que tem que ser feita muito de perto e tem que ter um acompanhamento anual.